esse livro mostra, através de diversos autores do mais alto gabarito, cada ponto de falha de uma sentença. Grande, extensa, porém vazia. A Constituição, no artigo 93, inciso 9, indica a necessidade de você fundamentar uma decisão, mas essa fundamentação ela tem um viés filosófico, porque não é simplesmente você dizer que você fundamentou de acordo com o artigo A, B ou C, mas de acordo com elementos, de acordo com instrumentos jurídicos que não estão presentes nessa sentença. Por quê? Ele se autorreferencia da sentença uma série de vezes e falta a questão de uma complementação mais sofisticada da sua sentença, o que a torna quase que um espetáculo. Violação dos princípios constitucionais, internacionais, princípios que regem a ampla defesa, o direito da parte de ficar em silêncio, de não autoincriminação, e isso é inadmissível num processo penal democrático. É um super-herói a serviço do bem no combate contra o mal. Aí eu termino com uma frase do Agostinho Ramário: quem nos defenderá da bondade dos bons? Que é uma obra que é um marco na realidade brasileira. Ela representa a resistência, né? A resistência a um processo penal injusto, né? Um instrumento dessa nova modalidade de autoritarismo que surge no mundo contemporâneo. Quando a sentença contra o presidente Lula foi divulgada, houve nos vários grupos de WhatsApp, de discussões, nos blogs, uma série de autores, né, de advogados, professores de direito, mesmo cientistas políticos, que se manifestavam contra a sentença, faziam uma avaliação muito crítica dessa sentença. E o que a gente fez foi ver a bola quicando na frente e agarrar, né? Porque a gente teve a ideia, vendo isso, disse, olha, vamos juntar, é preciso reunir todas essas reações num documento que se transforme num documento histórico. Eu acho que é uma obra de resistência, é uma obra que também representa um registro histórico importante, né? É preciso que no futuro as próximas gerações tenham esse documento, porque é um texto que reúne pareceres de juristas, de professores de direito, de cientistas políticos, sobre um momento muito importante, né, da nossa, digamos, trajetória democrática ou, nesse momento, de violação da democracia. Uma oportunidade que a gente está tendo de mostrar que teve um ato, uma situação específica, que foi a sentença condenatória do ex-presidente Lula, e que ali, enfim, a gente pode enxergar com uma certa clareza toda a fragilidade dessa sentença, que está nessa ordem de coisas do arbítrio, do desmando. A sentença, na verdade, ela viola toda a tradição do direito brasileiro e do direito ocidental e universal, porque ela se baseia em preceitos falsos e também utiliza a doutrina jurídica ao revés do que deveria fazê-lo. Então, por esse motivo, eu entendo que, fora da questão política que poderia ser analisada, a questão jurídica é de tal alta relevância que impõe que a comunidade jurídica tome conhecimento de como é possível deturpar o direito brasileiro e a democracia através de uma sentença condenatória. O juiz Moro, ele não atua, né, dentro dos limites da lei, mas ele atua fundamentalmente dentro da seara política, tanto que em 238 páginas da sentença dele, né, 52 são voltadas para a sua própria defesa. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é a instalação de uma verdadeira ditadura de uma opinião única. Falar de política, falar dos políticos, ter uma opinião dissonante, mostrar que esse processo contra o presidente Lula é um verdadeiro escândalo do ponto de vista judicial, teórico, hermenêutico, use a categoria que se usar, é algo que, num cenário de polarização que a gente vive, simplesmente divide, é fratricida. Independente de gostar ou não do presidente Lula, o que se vê é a derrocada dos princípios mais fundamentais
que sustentam uma nação, que sustentam uma república e que sustentam, em última análise, a razão de ser do direito. Eu me recordo de algumas sentenças que marcaram a história no Brasil. Uma delas é a sentença do jornalista Vladimir Herzog, que na época do regime militar, ou seja, num período de exceção, teve uma sentença democrática, feita por um então juiz federal, Márcio Moraes, em que ele dava uma resposta democrática dentro de um regime excepcional. Essa resposta, que é dada agora com a sentença do juiz Moro, na verdade é o inverso. Nós vivemos um período declarado como democrático em uma sentença de exceção, em uma sentença excepcional. Então, o esvaziamento da democracia ele pode se dar não apenas por uma declaração política, mas ele pode se dar por uma declaração jurídica. E no caso, a sentença que foi exarada pelo juiz Sérgio Moro, ela coloca em xeque exatamente essa questão. Vou te dizer, eu acredito que esse livro é uma obra, rigorosamente, primeiro, uma obra que foi possível pelo imenso empenho das mulheres. Eu não estou falando que os homens não participaram, eles escreveram e participaram, mas eu estou dizendo que elas organizaram. E é uma obra que tem um papel importantíssimo nesse momento político que o Brasil passa, porque ela desmascara o sentido de uma condenação feita de forma, vou usar uma palavra forte, de forma inconsistente. Ou seja, a pior condenação possível, que é aquela sem provas, aquela que condena o inocente. Então esse livro cumpre um papel histórico, mas também cumpre um papel muito forte no momento que o país atravessa. Olha, eu acredito que tudo que for publicado, que puder informar a opinião pública sobre o que está acontecendo no Brasil, é extremamente importante. Sobretudo no momento em que o Poder Judiciário está totalmente politizado e a política está totalmente judicializada. Eu considero, sinceramente, a Lava Jato um partido político. Toda vez que eu vou prestar depoimento, seja para a Polícia Federal, seja para o Ministério Público, até um depoimento diante do Moro, a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com um partido político. Nada que eu falar vai convencer um outro partido a acreditar no que eu estou falando. É como se eu estivesse sentado, sabe, conversando com a direção dos tucanos, ou com a direção do DEM. Não adianta eu convencer que eu estou fazendo as coisas corretas. Eles não acreditam, não querem acreditar, não têm nenhum interesse de acreditar, não vale provas, não vale nada. Ou seja, o que vale é a crença da nave-mãe que eles criaram com o PowerPoint. Então, tudo que for feito para bem informar a sociedade, eu acho importante, porque sem a gente ter, sabe, um Estado de Direito democrático, a gente não tem democracia. Não. A juventude não vai permitir. A juventude vai ser linha de frente nesse processo. A juventude vai ser responsável para validar, para barrar esses retrocessos em todo o país, denunciando privatizações de Dória, de Crivella, de Pezões. Mas, acima de tudo, é preciso resistir. Resistir para viver nesses tempos de golpe. Eu quero aqui enaltecer e reconhecer o trabalho dos colegas de defesa de Rafael Braga. Cada um de nós aqui pode definir com uma certa sofisticação, pode conceituar o que é o estado de exceção. Rafael Braga sabe na pele e na carne o que significa o estado de exceção. E quero também aqui reconhecer e enaltecer o trabalho extraordinário dos advogados de defesa do presidente Lula. Cristiano daqui. Valesca também, Roberto Teixeira, Roberto Batóquio, e em nome deles, abraçar e agradecer a todos os advogados brasileiros.
Hoje é tarefa dos advogados lutar ombro a ombro com o povo brasileiro para derrotar o estado de exceção, cujo alvo principal é o presidente Lula. O único título que eu tenho numa academia de direito é ter seguido os passos, de certa medida, de Santiago Dantas e de Hermes Lima, de Egrécio da Sacada, que souberam com honra defender a independência do Brasil. E eu vejo isso como algo muito importante, porque a independência não é algo isolado, não é algo abstrato. A independência é também a força das mulheres, é a força dos negros, é a força desse nosso Brasil mestiço, verdadeiramente mestiço, que ele ainda não é na elite brasileira. E por justamente ter feito essas transformações, é que os presidentes Lula e Dilma foram atacados. Isso não é uma coisa casual, e não é uma coisa só da elite brasileira, é uma coisa internacional. Quando tentam condenar o presidente Lula, é também a sua irresponsabilidade, porque os segmentos políticos conservadores do PSDB, eles são tão irresponsáveis que hoje viabilizam o que há de mais extrema-direita nesse país, que é o Bolsonaro. E aí para diversas reuniões, esses textos, eles têm importância. Por que eles têm importância? Porque eles representam, fora dos quadros partidários, não estou dizendo que as pessoas são apartidárias, mas fora dos quadros partidários, a discussão de pessoas especialistas no judiciário. Nós vamos ter que combiná-los da política com uma imensa clareza sobre a questão jurídica. Eles não podem repetir a teoria do domínio do fato da Lava Jato. Eles agora dizem, não precisa provar. Não precisa provar. E eles trabalham com a base numa denúncia e numa teoria que é a nave-mãe, o famoso PowerPoint, que é uma mentira deslavada. E aquele PowerPoint é o que baliza o comportamento deles. E o que eles definiram? O PT é uma organização criminosa. O Lula é a figura mais importante do PT, daí porque ele não se importa se o crime foi cometido em 2008, 2010 ou 2014, não importa. O Lula é o chefe. Portanto, o Lula indicou, Estrela, eu indiquei você para roubar. Essa é a lógica. É que todo mundo que nós indicamos foi para roubar. E temos que gritar todo dia, liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que é o que nós estamos precisando nesse momento do país. Liberdade, democracia e respeito.